Eu vou mostrar dois comandos que são usados para dividir, para fazer marcações de divisões nos objetos. Esses comandos são úteis para planejamento de estacionamento, para distribuição de árvores, coisas desse tipo aí, né? Que tem um espaçamento constante ou que tem uma quantidade certa de divisões. Então eu vou dar um exemplo. Vou desenhar uma spline, poderia ser uma polilinha, tá? Qualquer objeto assim que eu queira dividir, uma linha. E essa spline eu vou querer marcar com pontos uma quantidade X de divisões. Eu vou marcar assim umas 40 divisões nela. Então, como é que é o procedimento? Eu tenho aqui no Draw esse comando que é o Divide, tá? Então, o Divide funciona assim, eu clico, seleciono o objeto que eu quero dividir e eu tenho duas opções, ou eu coloco a quantidade de divisões ou antes disso eu informo o nome de um bloco, para ele usar o bloco para marcar as divisões. Se eu só colocar a quantidade de divisões, ele coloca pontinhos ao longo dessa curva. Eu vou pedir para ele dividir em 40 partes. Então, eu digitei 40, Enter, pronto, acabou o comando. Então, se eu apagar aqui a spline, que vai ficar por baixo, vou apagar até aqui para ficar melhor para ver, ó, são pontinhos que marcam a divisão dessa spline, e aí, usando esses pontos como referência, eu posso continuar fazendo algum desenho. Uma outra opção, se eu tivesse um bloco, fazer um bloco aqui. Eu vou desenhar eu desenhei aqui uma spline, agora eu vou fazer um bloco. Vou fazer um bloco, desenhar uma linha, assim, desse jeito. E essa linha eu vou transformar num bloco. Então, eu digito o comando B, eu vou chamar isso aqui de divisão, vou chamar de div, e vou marcar um ponto de referência para ela, selecionar esses objetos, enfim, estou criando um bloco, tá? Isso aqui não tem nada demais, é o procedimento padrão que a gente já usa, tem explicado em outro vídeo. Pronto, criei, posso até apagar o bloco, é só para ele ficar na memória, e agora eu uso o mesmo comando, a mesma coisa, o comando de divisão, selecionar o objeto que eu vou dividir, só que eu uso a opção block, tá? E aí eu digito o nome desse bloco que eu acabei de criar. Então, eu posso escolher, né, o nome desse bloco, vou chamar de divisão, eu chamei de div, e aí ele pergunta, quer que eu alinhe o bloco com o objeto? Vou dizer que sim, e aí ele me diz, eu disse que para alinhar o bloco com o objeto significa que o bloco vai rotacionando conforme a curvatura do objeto. Quantas divisões eu quero? Eu quero 10 divisões. Então o que ele faz? Ele pega aquele bloco e faz 10 divisões de tamanho igual aqui nessa spline e usa esse bloco para marcar a divisão, né? Então eu posso usar isso para fazer um estudo de estacionamento ou alguma coisa desse tipo com grande facilidade.